Então, durante 6 anos é um convívio muito intenso e essa proximidade com os profissionais da casa, claro, com as afinidades naturais, né, de cada um, mas mesmo dos próprios pais, trazem, acho que uma paz de espírito nesse sentido, né? Saber que se o pai estiver longe, vai poder contar com alguém. E ter aí o contato de alguém que seja sua referência na cidade também faz toda a diferença, né? Mas eu queria voltar num ponto que você falou, né? Que é o retorno do investimento. Você estava Uhum. falando assim, tão bom saber que um filho cresce, vai ser independente, vai ter aí a vida própria, tem não só um reconhecimento financeiro, mas também social, né? É, como é que tá hoje essa questão da carreira médica, Fernando? Então, assim, como é que isso evoluiu? É para fazer especialização, não é? A gente dedica um tempinho a mais para se especializar, ou não? Como é que é essa questão do início da carreira médica? Bom, primeiro que eu comento que existem alguns cursos que são chamados de cursos imperiais, né? Que é, da verdade, na época do Império, que são os cursos de engenharia, medicina e direito. Esses são os cursos imperiais. A engenharia evoluiu depois, ela era mais militar, evoluiu para a engenharia civil e seus desdobramentos. O direito continua sendo um curso ainda bem clássico. Só deixou de ser canônico, né? Isso, Para passar a ser justo. direito civil? E a mesma coisa aconteceu com a medicina. A medicina, ela era, naquela época, obviamente, uma necessidade gigantesca, você imagina, na época do Império, e ela evoluiu demais, né? Se nós olharmos hoje a atuação médica, a quantidade de áreas e sub-áreas que foram surgindo ao longo dos anos, é bastante coisa. E os materiais e a evolução da medicina continua, com tecnologia, com procedimentos, com até mesmo a pesquisa clássica e evoluções de descobertas que são realizadas. Então, acho que é uma área que ela não finda, ela, por mais que tenha um aumento de, o pessoal tem preocupação hoje, aumento de faculdades de medicina, aumento de vagas, é só ter uma ideia aí, né, olhando a quantidade de pessoas que precisam de saúde hoje, que procuram o sistema público, as suas facilidades e as suas dificuldades, né? Onde tem, de fato, um sistema público bem implantado, mas às vezes tem fila, às vezes tem demora, e mesmo privado, que às vezes é muito caro em alguns aspectos. Então, eu acho que tem muito para evoluir ainda no Brasil, em termos de áreas, regiões e qualidade da prestação de serviço médico, até a quantidade de profissionais, o que abre um espaço gigantesco para atuação. Então não é um mercado saturado. Eu não acredito que no Brasil a gente tenha um mercado de medicina saturado. Existe uma má distribuição de médicos no Brasil, isso é fato. Então, em grandes centros, uma concentração maior de profissionais, cidades menores, interior um pouco mais, e alguns estados do Norte e Nordeste com taxas muito ruins de quantidade de médicos a cada 1.000 habitantes. Portanto, quando a gente fala de mercado de trabalho e remuneração, é uma coisa que, assim, olha, eu gostaria de ficar num grande centro, numa grande capital, num lugar jamais estável em termos de quantidade de profissionais, a sua dedicação e a sua remuneração vai ser um pouco menor no início do que se você for para um centro onde a demanda ela é maior, tem poucos profissionais, né? Lei da oferta e da procura. Então, se a pessoa vai para o interior do Maranhão, né, Stephanie, está lá no interior do Maranhão, lá se forma em Codó e fica em Codó, eu não tenho dúvidas que o seu nível salarial vai ser maior naquele primeiro momento se você se deslocar a São Luís, no caso da capital do Maranhão, ou se você for para Teresina, né, capital ali do Piauí, se você, que é mais próximo, inclusive, de Codó, mas se você quiser atuar lá, você vai enfrentar uma região onde tem outros profissionais com mais tempo de experiência e, portanto, a concorrência é um pouco maior. Mas mesmo assim, a medicina hoje ainda é, dentre os cursos, dentro, né, das graduações, o curso que tem a maior média salarial de egressos jovens, de até 3 anos, vamos chamar assim. Os números que a gente acompanha no CAGED e outros números, eles começam acima de 12 mil reais de salário, tá? Era 11 mil e um pouquinho, o último dado que eu li. Mas esses números, eles crescem, e crescem bastante, com a maturação, ou seja, com a experiência do profissional,
E certamente com as especializações, Denise. Então, assim, eu vi números de profissionais com especialização que eles mais do que dobram. Eles chegam em 28, 30 mil reais a partir do momento que a pessoa tem um nível de especialização, isso de remuneração média, o que justifica totalmente o investimento realizado durante os anos de graduação. Então, a pergunta ela foi dupla aqui para mim.